Recentemente, andava na rua e vi um rapaz com uma camiseta em que estava escrito: gentileza gera gentileza. E aí há o questionamento: as palavras com esse sufixo eza são escritas com S ou com Z? No caso de gentileza, é escrito com Z porque gentileza é um substantivo abstrato. São abstratos aqueles substantivos que indicam coisas que nós não podemos pegar, apalpar, não têm um corpo. Esses substantivos são escritos com Z porque eles são derivados de um adjetivo. Gentileza é um substantivo abstrato derivado do adjetivo gentil. Gentil é uma qualidade, portanto é um adjetivo. Há outros adjetivos que geram substantivos abstratos e são sempre escritos com Z. Um exemplo é gentil, gentileza, limpo, limpeza, franco, franqueza, bonito, boniteza. E há vezes em que o sufixo eza obrigatoriamente tem que ser grafado com S. A regra é que escreve-se com S quando a palavra está referindo a outra. É o chamado adjetivo relativo. Ele é um adjetivo porque está qualificando, está dando uma qualidade, uma referência e indica um outro ponto, um fato, um local. No caso, para dar os exemplos com eza, nós temos o exemplo de camponesa, que é um adjetivo relativo a campo. Inglesa, que é adjetivo relativo à Inglaterra. Mas poderíamos dizer também polonesa, que é referente à Polônia. Holandesa, referente à Holanda. Poderia ser montanhesa, referente à montanha, mas às vezes nem só esa, e sim es. Poderia ser holandês, inglês, montanhês, montês, referente a monte. Como a regra diz, todo adjetivo relativo é escrito em seu sufixo com S, esse S muitas vezes não vem em es ou esa, vem em ense, que são casos como montesclarense, adjetivo relativo a Montes Claros, campinense, referente a Campinas, manauense, referente a Manaus. Essa regra explica o motivo pelo qual a única forma correta de escrever palavras de nomes próprios como Hortência ser com S, que Hortência é referente à horta. Então, empregado como nome de pessoas tem que seguir as regras ortográficas e deve ser escrito de maneira correta com S e não com C. E para fechar os exemplos, como dissemos que todo adjetivo relativo é escrito em sua parte final com S, nós temos o exemplo de cortesia, que é referente a cortês ou corte. Cortês também já é adjetivo relativo a corte. E se cortês é escrito com S, cortesia também tem que ser escrito com S. Então a frase gentileza gera gentileza tem que ser escrito com Z, porque gentileza é um substantivo abstrato derivado de um adjetivo. E enquanto que a frase cortesia gera cortesia é escrito com S, porque cortesia é um adjetivo relativo à corte. Mesmo entre pessoas de alta escolaridade, nível superior, infelizmente, aparecem erros em palavras como viagem, substantivo, ou viagem, verbo. Há uma grande diferença e falaremos sobre ela neste momento. Viagem, como substantivo, é escrito com G.
A viagem foi boa. A viagem ocorreu no mês passado. A viagem está prevista para daqui a 2 meses. Nesses casos, viagem representa um substantivo, está nomeando um fato. Já viagem, para ser escrito com J, tem que representar um verbo, uma ação, uma atitude, um modo de agir. O verbo viagem aparece escrito com J no modo subjuntivo. O tempo presente do modo subjuntivo do verbo viajar é escrito com J, viagem. Para conjugarmos este tempo presente do modo subjuntivo, devemos lembrar que antes de eles, nós devemos falar que. É uma condicional. O modo subjuntivo representa uma possibilidade, uma alternativa, uma opção. Talvez acontecerá. Nós falaríamos que eles viajem. Este que representa uma possibilidade. Que eles viajem é o tempo presente do modo subjuntivo do verbo viajar. E, neste caso, viagem é escrito com J. A outra possibilidade de viagem ser escrito com J é no modo imperativo, tanto positivo quanto negativo. Há uma dificuldade em conjugar este modo imperativo, porque positivo quase sempre traz uma diferença para o modo negativo. O imperativo é aquele modo que identifica uma maneira de ordenar ou de pedir que alguém faça, que alguém haja de tal maneira. Neste caso, o exemplo é: viagem vocês está mandando ou está permitindo que as pessoas viajem. Ou viaje, sem o M, você. Quando passado para o imperativo negativo, neste caso não sofre alterações. Não viajem vocês, não viaje você. Ambos escritos com J. O presente bloco se encerra por aqui, mas pede a sua companhia para debates no próximo bloco. Antes, porém, deixamos com vocês um exercício. Qual a pronúncia correta? Avermelhar com som fechado ou avermelhar com som aberto?